noches, equipo. ¿Cómo Boa andan este noite, viernes por la equipe. noche? Como Qué bueno vocês poder estar estão nessa conectados sexta-feira à noite? Que bom estar como un conectado equipo de mais uma vez liderazgo a como uma nivel equipe de continental. liderança no nível Honestamente, es continental. el tiempo que ha tomado Honestamente, para eu conectar agradeço esta muito noche. o Me tempo que gusta você tomou para se muchísimo conectar nessa estar noite e eu con gostei el muito pastor do que Robert nós Ferguson de fizemos na Australia, sexta-feira que le passada dije al com o equipo, nosso ¿por qué no pastor Robert intentamos Ferguson, que hacer eu esto falei com a nossa equipe, semanalmente? por que que a gente não Mientras tenta no fazer isso tenemos las semanalmente? restricciones en San Pablo, E como en nós las temos otras algumas ciudades, restrições tenemos em la São cabina de Paulo, mas control não é ahí como as y outras podemos cidades, transmitir mas en vivo nós a las temos a tres nossa ciudades. Ahora, cabine de si controle lá cambian las restricciones e en San Pablo, a gente ahí pode tenemos que ver si lo podemos transmitir para seguir todas as haciendo cidades. Agora, se semanalmente. isso mudar Pero em esta São noche Paulo, aí a gente vê se a gente estoy pode tan, continuar tan semanalmente ou não. expectante. Mas essa Tengo noite a eu uno de estou mis com muita mejores expectativa. Eu amigos tenho um en dos meus toda la vida y en melhores todo el amigos mundo, em Lee toda a minha Burns, que vida, estará de con todo nosotros mundo, desde Lee Sydney. Burns, que Lee estará es el conosco lá de vicepresidente Sydney. de Hillsong O Lee College é o vice-presidente do y Hillsong College literalmente ha e formado parte de nuestra literalmente iglesia por ele más de faz 2 parte da décadas. nossa igreja Realmente por es alguien que es un por mais de 2 portador de la décadas. cultura É, de é nuestra alguém casa. que é o Es portador da lo que cultura da llamamos nossa un casa, verdadero do hijo que de nós la casa. chamamos como um Y le pedí verdadeiro a Lee que filho pueda da estar con casa. nosotros E en eu vivo pedi desde ali que su pudesse hogar estar en Sydney, conosco ao recordando que en vivo, Australia son las desde 10 sua de la casa mañana. Em Así que él Sydney. está en Lembrando el que futuro, lá na sábado a la Austrália é mañana. 10 da Así manhã, que me ele encanta. já Así está que lá no en São sábado de Paulo, manhã. seja bem-vindo a esta E noite. que Amamos São Paulo sejam vocês. bem-vindos essa noite. Vocês esta noite vai ter tradução a português. Vamos a traduzir al português e al espanhol simultaneamente. E vamos traduzir ao português e espanhol simultaneamente, mas agora eu vou falar em inglês para conversar com Lee e depois eu falo com todos no final de sua mensagem. Então, Lee, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo à nossa injeção de liderança, nossa noite de injeção de liderança aqui na América Latina. Muito bom ter você conosco. Eu estou muito feliz, é algo muito especial para a gente de ter você conosco. Você é um dos meus melhores amigos no planeta, você é um filho da nossa casa e uma das pessoas que mais carrega melhor o DNA da nossa igreja. Então, por mais de 2 décadas você tem feito isso, então ter você falando para a gente durante essa estação é algo maravilhoso para a gente. Não porque você não fale conosco, fique à vontade, você está sendo traduzido em 2 línguas diferentes, em 3 nações diferentes, e a nossa equipe é toda sua durante os próximos 30 minutos. Então, vamos. Eita, Glória, vamos lá, vamos lá. Então, um grande oi para todo mundo. Para todos que falam espanhol, para todos que falam português. É uma grande honra estar aqui falando com vocês, falando a respeito de liderança. E liderança, no meu ponto de vista, eu faço parte da nossa igreja há 24 anos e a minha esposa há 21 anos. Então, para a gente, nós amamos a nossa igreja, porque não é apenas uma igreja, é uma família e nós amamos a casa de Deus. Não existe nada melhor do que ver tudo que vocês estão fazendo aí na América do Sul e em várias nações diferentes, mais uma nação que está chegando. E não existe nada melhor do que estar servindo a Deus com pessoas como Chris Mendes. E eu gostaria de vir com uma mensagem que é a respeito de liderança cheia do Espírito. Se a gente fosse olhar para o livro de Atos, e claro, todo mundo deveria conhecer pelo menos o primeiro capítulo do livro de Atos. Se você é pentecostal, certamente você conheceria o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos
Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E eu gostaria de olhar para essa passagem de Escritura e claro que eu posso entender que eu posso receber esse poder que vem para nós, mas esse poder que Jesus está falando não é somente um poder para a pessoa individualmente, mas é um poder para a comunidade. E tudo a respeito do Espírito Santo em você se trata dele sobre você como um indivíduo, mas também para nós como uma comunidade. Então, se você é profético, você é profético por causa do Espírito Santo, mas nós somos proféticos como uma comunidade, é para a comunidade. E essa noção de ser uma testemunha, de testemunhar a respeito da mensagem do Evangelho, se trata de pessoas vindo para essa comunidade e podem pensar assim, o que está acontecendo nesse local? Esse local é como se fosse o céu na terra, e sem pregar o Evangelho, antes de pregar o Evangelho, a gente já pode ver o Evangelho sendo demonstrado através dos relacionamentos que nós temos na igreja. Então, essa ideia de ser uma testemunha, Jesus está dizendo aos discípulos aqui que o que está acontecendo na comunidade é diferente do que aquilo que está acontecendo do lado de fora na sociedade. E eu já experimentei isso estando em Buenos Aires, estando na igreja em São Paulo. Mas a igreja é diferente do mundo do que a gente vive. Estar cheio do Espírito Santo é ver a mensagem do Evangelho a ser vivida de duas maneiras, de ser demonstrada, de ser vivida e também de ser pregada e trazer pessoas para próximo. Então, ser líderes cheios do Espírito numa comunidade como a casa de Deus deve operar de uma forma diferente do que se é operada no mundo. E a razão pela qual nós temos o Espírito Santo é para que a gente possa operar como líderes de forma diferente em comparação com líderes que estão fora no mundo. Então, eu gostaria de dar 5 coisas a vocês. Que se a gente fosse perguntar como é um líder cheio do Espírito Santo, eu vou sobre esses 5 pontos que eu espero que trará conforto, mas não só conforto, mas que possa trazer um desafio, onde o desafio é necessário. Eu tenho no meu coração que o pastor Brian pastor Brian e Bob são os melhores pastores de todo o mundo, em todo o meu estudo que eu já estudei em outras igrejas. Eu posso testificar que o pastor Brian é um dos maiores apóstolos, certamente um dos 10 maiores nos últimos 1000 anos. E enquanto nós estamos fazendo igreja, no dia a dia, às vezes a gente deixa de olhar para aquilo que está acontecendo na parte espiritual. E às vezes a gente fica pensando de todo o trabalho duro que a gente está fazendo no dia a dia e a gente deixa de prestar atenção naquilo que está acontecendo na região espiritual. E claro que tudo aquilo que está acontecendo na América Latina, não há dúvida nenhuma que Deus está trazendo avivamento, e quando você está nesse avivamento, quando você parece muito trabalho, mas quem vê do lado de fora, você vê a bênção. Agora, lembra quando você orou, Deus envia avivamento para a nossa nação, agora você está em avivamento. Existe muito trabalho no avivamento, mas dê um passo atrás para você ver quão grande é a bênção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que você é parte. E eu lembro do Chris quando, em 2004, ainda quando ele era estudante, em 2003, e as pessoas profetizando sobre ele, que um dia ele construiria uma igreja, plantaria uma igreja na América do Sul. E sempre, 2, 3 anos depois, ele começou com essa grande visão. Depois o Rafael veio com essa visão em 2010, e Deus falou comigo e eu falei com ele sobre uma visão de ver grandes coisas na América do Sul, e eu comecei a profetizar sobre a vida dele. E eu creio que tudo aquilo que Deus está fazendo com os nossos pastores na América do Sul, com os nossos pastores também no México, com o Steven e a Júvia, com todos os nossos pastores de campos. Mas hoje eu gostaria de compartilhar 5 coisas daquilo que Deus gostaria de nos lembrar, de que a gente não pode se esquecer,
mas continuar avançando. Como o nosso pastor Brian diz, a gente tem que estar preparado para contar o custo e pagar o preço. Então, como se parece a liderança cheia do Espírito? Número 1, ela empodera. Ela empodera. Você vai receber poder quando o Espírito Santo vir sobre você. Não é que você vai receber poder para que agora você possa dizer, agora estou empoderado, mas o poder que vem de Deus e o relacionamento com Deus tem que extravasar para as pessoas que estão ao seu redor. E essa palavra empoderar, e eu espero que possa ser traduzido bem em português e espanhol, porque cada uma dessa palavra quer dizer quer dizer que está dentro, é de colocar poder de empoderar uma pessoa. E nós sabemos que poder no mundo é destrutivo, mas poder na igreja traz restauração. Se trata de restaurar relacionamentos. Pessoas que vêm fora do mundo, que foram desempoderadas nos seus trabalhos na universidade, possam vir para a igreja e ver que existe algo diferente a respeito desse lugar, que eles se sentem empoderados, encorajados. O que é isso? O que é diferente a respeito desse local? É que Deus está no local, que o céu está neste local, mas uma liderança empoderadora libera as pessoas. Nós temos esse dizer no college, que nós cremos em você mais do que... We continue to believe in the people often more than the people believe in themselves. I experienced this firsthand when I came to college back in 1997. Em 1997, eu estava na igreja com um amigo meu, o nome dele é Senga, eu e ele de cabelos compridos. Eu tocava baixo, tocava metálica, parecia muito com uma banda. E o pastor Brian fez um apelo. Eu estava na igreja provavelmente por 3 semanas. E no meio do apelo, o pastor Brian olhou e viu o Senga. E ele começou a profetizar sobre a vida dele. Para mim, soava como se fosse 20 minutos, mas foram 20 segundos. Ele profetizou sobre mim e ele disse, vocês são grandes homens de Deus, Deus fará grandes coisas através de você. E eu falei para o Senga, com certeza ele não sabe quem nós somos, falei para o Senga. Mas o Senga falou para mim assim, ele consegue ver algo que a gente não consegue. E eu comecei a pensar comigo mesmo, o que quer que seja que Deus tem para mim ou me chamou para fazer, eu vou sempre ver o potencial nas pessoas. Eu vou sempre falar e declarar o potencial na vida das pessoas. Que algo que é maior do que eles mesmos, melhor do que aquilo que o mundo tem trazido até a vida deles. E eu creio que uma liderança cheia do Espírito, como líderes, nós podemos empoderar pessoas, nós podemos colocar coragem nas pessoas, ao ponto de as pessoas ficam pensando assim, eu não vejo o momento, não vejo a hora de estar numa reunião de oração, uma reunião com uma equipe, porque eu tenho certeza que o meu líder vai colocar algo em mim. E quando nós começamos a trabalhar dessa forma, nós conseguimos ver que existem pedacinhos do céu que a gente está experimentando nesse momento. Então, é colocar e empoderar as pessoas. Número 2, como é a liderança cheia do Espírito? Ela encoraja. Ela encoraja. O que encorajar quer dizer? É colocar coragem em uma pessoa. Um dos primeiros lugares que a gente vai comprar essa ideia de coragem é geralmente em Josué, quando Deus diz a Josué. Para mim é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, quando Josué está recebendo a oportunidade de liderar depois do seu pastor sênior. E eu amo que em Josué capítulo 1:6 diz: Josué, seja forte e corajoso. E eu creio que Josué pensou assim, tudo bem, eu farei isso. E depois, Deus diz,
Seja forte e muito corajoso. 2 versos depois. E aí, qual é a diferença entre ser forte e corajoso e ser forte e muito corajoso? Então, e tem uma terceira vez no versículo 9, onde Deus diz, seja forte e corajoso, não tenha bom ânimo e não tenha medo. E aí você para lá e começa a pensar, quando Deus diz dentro de 5 versículos, seja forte e corajoso, forte e muito corajoso, não tenha medo, não se amedronte, você começa a pensar assim, qual será o tipo de missão que Deus tem para Josué? E eu creio que líderes cheios do Espírito Santo, que o nosso trabalho é colocar coragem nas pessoas, é colocar coragem nas nossas equipes. E como isso funciona? Eu creio que uma grande vida cristã, uma grande vida de liderança é baseada em pequenos passos de fé. Deus falou para Pedro, e Jesus falou para Pedro, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Essa palavra, mais uma vez, tenha coragem. E depois Pedro teve a coragem para sair do barco. Como que é assim para as pessoas, quando elas vêm para a sua equipe? Eles saem da sua equipe todos encorajados, pensando, eu vou do meu segunda a sexta, vai ser maravilhoso, porque eu sou parte dessa equipe. Qual a diferença entre coragem e profecia? As pessoas perguntam para mim no college. E deixa eu vou ser honesto com você, eu não sei se existe uma linha de diferença entre encorajamento e profecia. Mas uma coisa eu posso te garantir, você não vai receber nenhum nem outro no mundo. Porque o diabo vai trabalhar contra isso. Mas quando nós, como líderes, fazemos parte de uma equipe, começamos a orar e dizer, Pai, nós te agradecemos, porque disso se trata, porque essa é uma pequena parte que a gente que fazemos parte de algo muito maior, nós colocamos coragem nas pessoas, olhamos para a pessoa e falamos assim, você consegue, vamos lá. E você começa a trabalhar com essa pessoa, começa a encorajar essa pessoa e mostrar as oportunidades, as coisas que você pode ver, como em 2 Reis 5. Tinha um servo que estava com medo, servindo a Deus com medo, e de repente Elias diz assim, abre os olhos dele e ele conseguiu ver um grande exército de anjos. E eu creio que quando as pessoas vêm para a sua equipe, que eles sejam capazes de ver muito mais do que eles veriam se eles não tivessem na sua equipe. Então, vamos colocar coragem nas pessoas, vamos encorajar as pessoas, colocar neles. Liderança cheia do Espírito Santo, ela é confiadora, ela coloca confiança nas pessoas. Dizer que eu confio em você é algo grande. Muitas pessoas dizem que confiança é aquilo que mantém o corpo de Cristo juntos. Então, às vezes uma pessoa foi traída fora da igreja e às vezes ela tem uma parede protetiva e tem dificuldade de confiar porque ela foi machucada antes. E eu creio que isso pode estar na vida das pessoas por um tempo, mas quando a pessoa está na igreja, faz parte de uma equipe, essa parte dessa parede de proteção deve começar a cair para que a gente possa confiar nas pessoas. E quando nós colocamos confiança nas pessoas, nos relacionamentos, isso é muito importante, mas nós como os líderes, nós precisamos entender que ninguém é perfeito e as pessoas na nossa equipe necessitam da nossa confiança. Eles vão cometer erros, não tem problema, mas nós precisamos confiar. Eu falo para o pessoal no college, não existe nada como falha, apenas feedback. Quando alguém na sua equipe sabe que eles podem tomar iniciativa, pensar fora da caixa, que, claro, eles podem cometer algum erro, fazer alguma coisa que não faz sentido, cometer alguns erros, mas uma falha não quer dizer que é quem eles são, é simplesmente um evento.
Aí depois as perguntas vão surgir, como eu posso melhorar da próxima vez? Como eu posso fazer como algo maior da próxima vez? Porque quando nós colocamos confiança nas pessoas, eles sempre vão crescer, eles sempre vão, porque as pessoas estão confiando, né? Porque existe alguém confiando nessas pessoas. Nós temos como que a gente consegue fazer isso melhor? Eu espero que isso possa traduzir bem em português e espanhol. Mas a gente não gerencia de forma pequena todos os detalhinhos, porque não existe nada que vai tirar a vida de uma pessoa mais do que ficar gerenciando todos os mínimos detalhes na vida de uma pessoa. E, de repente, você está na equipe de host, você fala assim, eu quero que você faça exatamente isso. Aí você fala, faça número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e vai falando todos os detalhes. Aí aquela pessoa vai fazer aquela tarefa e você fica olhando de longe e essa pessoa vai se sentir que você não está confiando nessa pessoa. Ficar monitorando todos os mínimos detalhes vai deixar essa pessoa desencorajada. E muitas das vezes, gerenciar todos os mínimos detalhes nasce de uma posição de insegurança, mas a gente precisa ser maior do que isso. Nós precisamos entender que se alguém for confiado com uma responsabilidade, fizer melhor do que a gente, não tem problema, porque o crescimento dele significa o nosso crescimento também. Em liderança, não seja inseguro, confie nas tuas pessoas, porque essas pessoas vão fazer melhor, e se eles fizerem melhor, nós somos melhores juntos. Em Buenos Aires, se uma reunião crescer e for bem, a Hillsong globalmente está crescendo. Então, às vezes uma coisa pequena que a gente pode fazer pode ter um impacto enorme no reino de Deus. E como líderes, a gente precisa ser capaz de ver aquilo que está acontecendo à nossa frente, mas também entender todas as implicações na parte espiritual, nas regiões espirituais. E alguns anos atrás, o Chris chegou para mim como estudante e ele tinha a equipe de paredes e falava assim, eu tenho essa equipe que vai cuidar da equipe de paredes. E eu perguntei para ele, quem é esse estudante? E eu falei para o Chris, não faça isso. E Chris olhou para mim e falou assim, confia em mim. Aí eu lembro olhando para o Chris e pensando assim, eu confio em você, mas se isso não funcionar, um de nós vai ter problemas e não será eu. E o Chris falou assim, não, para mim tudo bem, não tem problema. E o Chris confiou nessa pessoa para quem ele estava passando a equipe, e essa pessoa, eu vou falar para você, levou a equipe para um outro nível. Foi uma equipe maravilhosa, às 9 da noite, 10 da noite, eles não sabiam como mover aquelas paredes, e a gente acabou confiando. Eu não conseguia confiar naquele inglês, mas o Chris confiava nele e eu confiava no Chris. E a gente permitiu que ele tomasse a equipe da equipe e agora essa equipe foi para um outro nível. E agora muitos outros estudantes, muitas outras pessoas estão hoje fazendo coisas incríveis em todo o mundo por causa desse momento que a gente teve de confiar numa pessoa e dar esse efeito dominó de que quando a gente confia em uma pessoa, ela confia em outra e a gente cresce juntos. Então, uma liderança cheia do Espírito Santo, ela empodera, ela encoraja, ela confia e ela também empolga. Ela empolga. Isso quer dizer, é a palavra grega que quer dizer que é em Deus. Em Deus. E da onde que vem isso? Vem do seu relacionamento com Cristo. Então, tudo é a respeito do seu relacionamento com Deus, e isso extravasa nas suas equipes. Tudo é sobre esse relacionamento que vai... Se você entende a graça de Deus,
em direção a você, para a sua vida, você consegue trazer graça para as outras pessoas. Da maneira que você entende Deus, você vai extravasar esse entendimento para a sua equipe. Aquilo que é verdade sobre o seu relacionamento com Deus sempre vai extravasar para as suas equipes. E eu creio que no seu relacionamento com Deus, que Deus é a fonte do seu entusiasmo, da sua empolgação, e através disso você pode trazer uma nova perspectiva para a sua equipe. Você acorda todo dia pensando assim, eu tenho uma nova oportunidade de expandir o reino de Deus, e talvez você pense que para expandir o reino de Deus você precisa ir e ganhar mais uma pessoa para Jesus, mas às vezes a gente só precisa confiar em alguém, a gente precisa estar empolgado e pensar, quem que eu posso encorajar hoje? Quem que eu posso falar de forma profética? Eu não estou dizendo assim, quando falar de forma profética, que a gente tem que ser esquisito ou estranho. Simplesmente chegue até uma pessoa e diz, você é incrível. E de repente você começa a ver essa pessoa da mesma maneira que Deus vê essa pessoa. E você começa, não é o que você precisa ser estranho, esquisito, sabe, às vezes quando a gente fala a palavra profética ou Espírito Santo, as pessoas ficam um pouco esquisitas, estranhas a esse respeito, mas deveria ser algo normal. Então, traga encorajamento para as pessoas, talvez aonde você puder ir, se você puder ir em algum lugar, olhe para as pessoas e diga assim, você é incrível. Aí as pessoas vão olhar para você e vão pensar assim, o que é isso a seu respeito? E você poderá dizer a elas aquilo que Deus vê nelas. Você está cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo extravasa de você para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Então, a liderança é empoderadora, encorajadora, ela é confiadora, ela é empolgante. E número 5, esse é um número 34 nos meus pontos fortes, é que liderança cheia do Espírito Santo ela empatiza. Isso não quer dizer porque ela está no final da minha lista que eu não use isso, ou que não seja bom nisso. Mas a palavra empatia vem da palavra e pathos, que quer dizer sentimento, quer dizer estar com sentimento. Isso é o que significa empatia, de acordo com a palavra no grego. E a definição é que você ser capaz de andar nos sapatos de outra pessoa. Não é simplesmente simpatizar com como a pessoa está, mas é empatizar com como ela está e você caminhar com ela para levantá-la. E o pastor Brian falou recentemente nessa situação de Covid, muitas pessoas perdendo empregos, muitas pessoas perdendo entes queridos. E o pastor Brian disse assim, numa nossa reunião, tempos difíceis necessitam de líderes que são fortes. E ele falou assim, tempos difíceis necessitam de líderes suaves. Suaves não quer dizer que é algo fraco, mas algo forte, é algo que quer dizer que você vai continuar com ele, continuar com essa pessoa, caminhar com essa pessoa. Talvez, nesse momento, você possa estar... Teve um momento que eu estava sobre a plataforma e eu, como líder em cima da plataforma, eu posso estender a minha mão e pegar alguém, por exemplo, como o Chris Mendes, e trazer ele para cima trazer ele para a plataforma. Mas o que nós podemos fazer, ajudar a pessoa, é entender onde ela está, empatizar com ela e trazer ela para um novo nível. Então, empatia é quando nós vemos uma situação no jornal, nas notícias, e a gente pensa assim, poxa, isso é injusto. E olhar para o Chris Luce e saber que ele empatiza com todos os líderes,
não só simpatizar, mas ter empatia, empatizar com eles. Falando a respeito do Rafa em São Paulo, Pedro e todos os nossos grandes líderes fazem a mesma coisa, entendem onde a pessoa está e sabe que tem muito mais para a vida deles. Então, empatia vai ajudar você a fortalecer uma pessoa, a caminhar com essa pessoa, para que ela possa estar melhor. É aquela habilidade de andar com uma pessoa e continuar ajudando ela a caminhar para tudo aquilo que Deus tem para ela. E então, como é a liderança cheia do Espírito Santo? Ela empodera, ela encoraja, ela confia, ela empolga, ela ajuda aquele relacionamento seu com Deus a extravasar para a vida das pessoas, e ela empatiza. Não é como ser um líder frio que simplesmente cria uma ponte e fala assim, sabe, construa a ponte e atravessa essa ponte, mas é mais no sentido de vamos construir essa ponte juntos e eu vou te ajudar a atravessar. Então, são as 5 coisas que eu gostaria de compartilhar a respeito da liderança cheia do Espírito Santo, e eu espero que vocês na América do Sul receberam muito nesse tempo. Lee, muito obrigado, foi maravilhoso, brilhante. 30 minutos foi incrível. Eu vejo que as nossas equipes estão nos nossos chats, nas nossas páginas do YouTube, eles estão amando essa mensagem. Tanto ouro, tanto tesouro que você trouxe, tanto tesouro em forma cultural, que muitas das vezes a gente fala a respeito dessas coisas nas nossas noites de DNA. E o que eu gosto é que você desmistificou o poder do Espírito Santo. Que quando você é cheio do Espírito Santo, você, na verdade, se torna mais normal. E eu acho que isso é enorme, gigantesco nessa parte do mundo, porque muitas pessoas nessa parte do mundo sempre estão procurando o espetacular. E se não é espetacular, eles acham que o Espírito Santo não está se movendo. E se o homem de Deus ou a mulher de Deus não é estranha na forma de profetizar, se você não vê aquela grande comoção, parece que o Espírito Santo não está se movendo na nossa carne, mas eu acho que você falou muito bem a respeito disso e ajudou a gente a entender que você se torna, na verdade, mais normal quando você é cheio do Espírito Santo. Claro, 100%. Mais uma vez, a respeito de trazer as pessoas para a igreja, estarem em fortes relacionamentos. E aqui na Austrália nós somos chamados de a igreja que pula e bate palma, e visto por muitos de forma negativa, mas na verdade eu acho que é algo muito positivo, porque as pessoas não estão felizes fora da igreja, mas quando eles vêm para a igreja, eles veem uma igreja alegre, e eu acho que isso flui de um relacionamento com Deus. E eu acho que o livro de Atos se trata disso. O mundo não podia produzir o que a igreja podia produzir. Então, a igreja é sempre uma realidade, um contraste com a sociedade da qual ela faz parte. E Paulo diz, em Éfesos, com Cristo nos santos. E Éfesos é Buenos Aires. E Jesus está conosco. E tem, toda a sociedade tem a igreja. Então, faz toda a diferença estar dentro da igreja porque existe esse contraste. Falando contigo de uma forma pessoal, e você fique à vontade para ser tão aberto quanto você quiser. E na sua jornada e na sua caminhada de liderança, a gente sempre diz assim, seja comprometido com a jornada de uma pessoa. E às vezes essas pessoas mudam, crescem, e a gente continua a tratar uma pessoa como ela era 5 anos atrás ao invés de agora. Agora, o que seria uma das coisas que você teve que
superar como um líder, talvez insegurança, maneira errada de pensar, mas a gente foi um pouco pessoal com o Robert na semana passada, mas aqui muitas vezes a gente idolatra os nossos líderes, mas eu gostaria de prover uma plataforma onde a gente pode ser abertos e mostrar quem nós somos, a realidade, e de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu gostaria que a nossa equipe pudesse ouvir de você a respeito de quais foram alguns dos desafios que você teve que superar como líder. Claro que insegurança é sempre um grande desafio. Sabe que na igreja Hillsong, todos os estudantes que são maravilhosos, grandes e talentosos, e eu sempre conto a história, quando eu pensei, eu vou dar uma oportunidade para o Chris pregar na Chapel, lá no college, e eu não tinha uma mensagem, mas eu convidei você, e você foi melhor do que eu na introdução, nas orações, nas pregações, os anjos apareceram, tudo estava acontecendo, e eu comecei a pensar assim, eu era para ser o líder, e você foi tão bem. Eu lembro que você desceu da plataforma, olhou para mim e disse assim, como eu fui? E eu me lembro como se naquele momento 20 minutos de conversa estava acontecendo no meu pensamento. Então, eu estou tentando responder aquela pergunta, mas eu estou pensando, uau! Eu fiquei sem palavras, acabei respondendo para você, dizendo assim, essa foi uma das melhores mensagens que eu vi em toda a minha vida. Claro que insegurança, então, para mim, sempre foi um grande desafio. Mas quando eu prego, eu sempre estou feliz em ajudar a construir a igreja. E minha esposa está em pastoral care, que é cuidados pastorais, ajudando as pessoas a sair de um momento intenso, difícil e vencer. Sempre ver ela fazer isso muito bem é um grande desafio para mim, mas eu lembro a primeira vez que eu preguei em 2007, bem na frente do Robert e do Brian. E eu pensei, por que eu estou pregando pela primeira vez na frente dessas duas pessoas? Então, eu pensei assim, me manda para uma reunião menor, e manda para Marylands. Marylands é onde o Chris liderava, mas eu lembro pensando assim, eu estava tão nervoso, tão inseguro, e estava na plataforma, e desci da plataforma, o Robert começou a me encorajar, falou assim, foi excelente, eu gostei como você abriu esse entendimento novo dentro de Efésios. O Brian também começou a me encorajar e falou assim, uau, eu acho que a gente tem que te dar mais oportunidades. E eu pensei, uau, maravilhoso. E 7 anos depois, veio a minha segunda chance. E eu fiquei pensando assim, não poderia ser tão maravilhoso que, conversando com o Brian recentemente, e eu estava falando a respeito das minhas pregações, e ele disse, e o Brian falou assim, lembra quando você soava como um gago, você travava bastante, você melhorou bastante. Aí eu falei para o Brian, isso foi há 13 anos atrás. O Brian falou assim, poxa, o tempo passou rápido, né? E lógico que na nossa igreja a gente precisa ser uma pessoa muito segura, mas insegurança é sempre algo que a gente precisa vencer. Se você sempre tem um senso de insegurança em tudo que você faz, quer dizer que você está
crescendo, que Deus está te expandindo, e você vai ter sempre que olhar para Deus, e olhar para Deus como sua rocha firme, em quem você confia. Então, essa parte da insegurança é importante, porque eu vejo assim, poxa, Deus está me usando dessa forma, está me crescendo, e é diferente do mundo. E não somos os melhores nisso. E eu gostaria de te perguntar uma coisa que você disse na sua mensagem, que eu gostei bastante, porque eu me considero uma geração após você. Nossa idade não é muito diferente, mas eu considero como uma geração diferente de líderes após você na nossa igreja. Você é alguém que me levantou e vocês pagaram um preço que eu não paguei. Agora, eu pago um preço que muitos não pagam. Por quê? Porque a plataforma continua a expandir. E nós somos uma cultura que confia muito. Então, eu vejo muitas pessoas jovens na nossa igreja globalmente, que muitas pessoas não dão valor àquilo que custou suor, sangue e muitas lágrimas. Mas você falou algo do tipo, quando você está no meio do avivamento, isso parece como muito trabalho. Mas quando você dá um passo atrás, isso parece que você está vendo o avivamento. Então, fala pra gente, qual foi o tipo de trabalho duro que você viu para ver a nossa igreja? Aí há um outro nível, há um novo nível. Você viu tudo isso, eu vim um pouco depois, mas eu olho para pessoas como vocês, eu olho para Darren Keaton, mas eu olho para muitas pessoas que estão alguns anos à minha frente em liderança, e vocês pagaram um preço que eu não paguei, e eu estou pagando um preço que outros não pagaram. E a primeira vez que eu preguei foi para 7 pessoas. Agora, os nossos pastores de campos aqui, quando eles pregaram pela primeira vez, eles pregaram para 1.500 pessoas. Você está entendendo justamente com essa pergunta? Sim, 100%. Existem 2 coisas nisso. Número 1, você não pode, número 1, carregar um título. E o que isso significa? Que você não pode andar com a sua segurança em um título, no seu direito, pensando assim, isso é o que eu mereço. A nossa igreja a nossa visão fala a respeito de contar o custo e pagar o preço para impactar em nações com igrejas gloriosas. Fala a respeito também de líderes que são genuinamente humildes. E existem 2 formas de olhar essa geração e pensar assim, essa geração acha que tem mais direitos. E às vezes a minha geração olha para essa outra geração de forma olhando para baixo para eles, mas às vezes eu acho que essa comparação talvez não seja tão justa, mas do meu ponto de vista, não existe nada mais maravilhoso do que ver vocês, esses meninos, crescerem e se levantarem. Nada me impacta mais do que ver essas pessoas crescendo e brilhando. E eu não vou ser a pessoa que pensa assim, poxa, eu preguei para 1.000 pessoas, mas o Cristo está pregando para 10.000 pessoas. E um líder inseguro vai pensar assim, poxa, eu tenho uma igreja de 1.000, e depois o Mendes vem ter uma igreja de 10.000 e eles se tornam inseguros a respeito disso. Mas o que eles não percebem é que se não existir um bom fundamento, a gente não vai conseguir crescer. Em Samuel 18 diz que tem um momento que Saul diz, as pessoas estavam dizendo, Saul matou os seus 1.000 e Davi matou os seus 10.000. Então, nós estamos vendo agora uma geração em que como Saulo, ele
olhava e se comparava com Davi e pensava da forma errada. Agora, essa forma de pensar está errada, é antiga, nós precisamos parar isso. Brian e Bob nunca me colocou e nunca me fez passar tudo o que eu passei para começar a igreja. Então, eu cheguei na nossa igreja 14 anos depois da nossa igreja e a Sherry, minha esposa, 7 anos depois. Então, o Brian e a Bob pensam assim, eles nunca pensaram, porque eu passei por isso, você tem que passar por isso também. Não, eles nunca me fizeram sentir dessa forma. E a gente precisa entender que essa nova geração, a gente não tem que necessariamente fazer eles passar por aquilo que passaram. Mas tem os meus filhos que falam para mim assim, me dá a chave do meu carro. Eu fico pensando assim, poxa, vai com calma. Não se trata a respeito de ter essa chave, de fazer de uma direção a outra e ter esse poder, mas nós temos que pensar, nós precisamos de uma geração um pouco mais velha, que tem... Bom, eles têm o dinheiro, a geração... Se toda geração fosse apenas de jovens, a gente estaria falido, mas é muito bom ter os jovens na nossa igreja para trazer inovação, criatividade, e nós precisamos usar isso, mas a geração mais velha também precisa trabalhar junto. Mas eu acho errado quando a geração mais velha força uma geração mais nova a passar por tudo aquilo que eles passaram, porque acha que essa é uma necessidade. Eu acho que nós precisamos ter uma nova mentalidade e essa nova geração tem novos desafios e a gente precisa apoiá-los. Você tem agora servido no nosso staff por aproximadamente 20 anos, desde 1997. Você, em algum momento, parou de pagar o preço? Nós estamos numa parte do mundo onde liderança o conceito de liderança é tão representado de forma ruim, porque tem essa ideia de quando você alcançar uma posição, de quando você alcançar um título, porque depois se torna tudo mais fácil, porque depois você pode falar para os outros o que eles devem fazer. Mas no reino de Deus, tudo é diferente, porque você começa a ser uma liderança de servo. E quando você se torna um líder, você jamais para de pagar o preço, só paga em um outro nível. E é exatamente isso. Você fala a respeito de a gente pagar o preço, mas a gente olha para vocês e vê vocês pagando o preço. Mas a pergunta foi, será que Jesus em algum momento parou de pagar o preço? E a resposta é, não, ele não parou. E às vezes nós, como os líderes, a gente cria a mentalidade errada e a gente se torna como César, né, na nossa mentalidade, mas tem a realidade de Jesus e o reino. E uma coisa muito importante para mim, se eu ver lixo no chão, eu vou pegar. Se eu vejo um lixo que está cheio, eu vou fechar e esvaziar e colocar uma sacola nova. Mas eu não posso pensar de uma forma que eu vou me graduar de certas coisas, porque eu estou em um novo nível de liderança. Mas o que é importante é ser uma liderança servidora. Então, você lidera a partir do servir. Não é a respeito de uma pirâmide que você está no topo e a ideia é sempre de empoderar o líder, mas o que é importante é de o líder empoderar a comunidade. Então, eu creio que os nossos líderes, Brian e Bob, eles viraram a pirâmide de ponta cabeça. Que eles falam assim, nós não estamos aqui para receber poder, nós estamos aqui para servir as pessoas. E quando você lidera a partir dessa perspectiva, você pensa assim, eu vou levantar minha equipe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou caminhar com eles, eu vou servi-los, eu vou caminhar
E às vezes a gente ajudando essas pessoas como se a gente estivesse cuidando de anjos, mas ajudando essas pessoas, vamos ajudá-los a ir a um novo nível. Essa é a nossa responsabilidade. Uau, eu amo isso. Muito, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Eu vou deixar você continuar com as suas responsabilidades nessa manhã em Sydney. É quase 11 da manhã lá para você. Então, aqui eu consigo descobrir como é que vai ser o sábado, porque você está no nosso futuro. Dá um pouquinho de som nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma saidinha. Vamos para as lojas. Vou ver se eu consigo jogar um golfe também. Eu sou um carpinteiro, gosto de estar próximo das árvores. Mas eu encorajo a todo mundo na América do Sul. Sempre sirva com uma perspectiva do reino de Deus. A oração sempre ajuda você a entender e ver o que você está fazendo de uma perspectiva do reino de Deus. Para a gente, olhando aqui de Sydney, tudo o que está acontecendo lá é incrível. Buenos Aires, São Paulo, as minhas cidades favoritas em todo o mundo. E não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar juntos assim, numa ligação. Então, Steven, vocês lá no México são incríveis também. Muito legal ver vocês, Steven e Júlia, na nossa grande noite de oração no outro dia. E eu fiquei na torcida para você falar aí um pouquinho de espanhol no estilo bem sotaque mexicano. Mas não aconteceu. Mas antes de você ir embora, você poderia orar pela nossa equipe? Sim, claro. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor está colocando na vida de cada pessoa. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue a enchê-los com o Espírito Santo do Senhor. Nós te agradecemos que nós estamos cheios do seu Espírito Santo e continuamos a ser cheios do seu Espírito Santo. Nós oramos que nosso relacionamento com o Senhor possa ir a novos níveis, que através do nosso relacionamento com o Senhor possa extravasar das nossas vidas do teu querer e da tua vontade. Que o Senhor abençoe as pessoas em Buenos Aires, São Paulo, Monterrey, Montevidéu, que o Senhor possa continuar a derramar do Espírito Santo do Senhor, que a gente possa continuar a ver aquilo que o Senhor vê, que a gente possa continuar crescendo e as nossas equipes cresçam nas tuas coisas, Deus. E que quando as pessoas chegarem às nossas igrejas, à nossa comunidade, eles possam ver uma maneira de relacionamento que é diferente, Pai, e que cada um dos nossos campos eles possam ter um pedacinho do céu aqui na terra, Pai. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem no céu aqui na terra para a gente. Oramos que a gente possa crescer mais espirituais nas tuas coisas e possamos nos tornar também mais normais naquilo que nós precisamos fazer. Nos dê sabedoria, Pai, e que as pessoas e os líderes possam sair sempre cada vez mais empoderados, encorajados, com confiança, empolgados, Deus, que a gente possa continuar e ver a tua igreja crescendo de força em força, de glória em glória, em nome de Jesus, amém. E nós agradecemos muito por tudo que o Senhor, por todo esse tempo aqui, e quando tudo voltar ao normal, nós amaríamos ter você aqui conosco novamente. Manda um grande abraço para a Sherry, para as crianças. Sim, e que Deus abençoe todos vocês também, tudo que vocês estão fazendo. Vocês são os líderes mais incríveis na face da terra hoje, e fico muito feliz que o Brian não tirou somente uma nação, mas sim um continente. Ele está ali, bem ali atrás de mim. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Portland também está no mapa. Muito obrigado para toda a nossa equipe por estarem conectados. Eu gosto muito por estar falando de liderança
toda a nossa equipe e ter o Lee com a gente falando que o Lean Global é maravilhoso. E a nossa intenção é ter algo desse tipo todas as sextas-feiras. Tem uma conversa a respeito de uma mudança na situação em São Paulo e durante a semana a gente vai conversar, vamos confirmar se nós faremos de acordo com as mudanças que ocorreram em São Paulo e se poderemos fazer ou não por causa da transmissão. Se a gente conseguir fazer, já tenho confirmado o pastor Darren Kiro, que está na Houston, Califórnia, e cuida do nosso Houston Channel, e eu já tenho ele confirmado para a próxima sexta-feira. Vamos ver como é que acontece a situação no Brasil, mas muito obrigado a todos, Deus te abençoe, nos vemos no domingo, de manhã o pastor Brian, eu à noite em Buenos Aires e Monterrey, e Rafa Galante em São Paulo. Tchau, tchau, Deus te abençoe.